Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Samuel fica depois de Ruth, amém? Vem o Pentateuco, depois vem Josué, depois vem Juízes, depois vem a Ruth, depois vem o Samuca. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, levanta a mão. Glória a Deus. Amém? Eu sei que hoje a igreja está lotada, amarrotada, mas por favor, procura ficar numa posição em que você não vai se mexer, porque esta é a hora de você ouvir a voz do teu Deus, amém? Se você ficar para lá e para cá, você não vai ouvir absolutamente nada e vai atrapalhar. Amém? Em reverência à palavra do Senhor, vamos ler o texto que diz: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ela estava estéril, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que a Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passou algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. Degolaram o bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido.
pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ali adorou ao Senhor. Amém? Levanta a sua mão direita. Pai, este é o momento de nós ouvirmos a sua voz, de ouvirmos a sua palavra que nos alimenta, Senhor, e que transforma as nossas vidas. Por isso vem, Senhor, e toma conta desse púlpito, toma conta da minha vida, Senhor. Guarda a entrada e saída do coração dos teus filhos, Senhor, que nós possamos não perder nada do que o Senhor tem para nós essa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? O tema da pregação de hoje é um ano de oração para uma eternidade de bênçãos. Você sabe que as pessoas, quando elas aceitam Jesus, elas querem que as coisas aconteçam muito rápido. Ela quer que aconteça tudo muito na hora dela. E ela não entende a hora e o time de Deus nunca. Depois o tempo passa, ela vai entendendo a importância de esperar no Senhor, a importância de velar a oração, a importância de você estar orando para ver se realmente é aquilo que você quer e aquilo que Deus quer para a sua vida. Ana era casada com um homem chamado Eucana, que era casado com uma mulher chamada Penina. Na verdade, ele era casado com duas. Ela não tinha filho nenhum. Ela tinha cerrado a madre, que coisa chique, né? Ela era estéril e não tinha filhos. E a outra provocava porque tinha 10 filhos. E naquela época, quem não tinha filho, não tinha para quem deixar a herança das terras, né? Igual hoje, né? Muitas heranças temos, né, para esperar. Então, na verdade, essa mulher estava envergonhada, porque ela tinha um sonho, mas o marido dela gostava muito mais dela do que a outra. Ele amava ela. Daí ele disse para ela assim, antes disso você vai me perguntar, mas pô, se ele gostava dela, por que ele tinha duas, né? Pois é. Naquela época, um homem pobre tinha 2 esposas. E um bem pobre só tinha uma, entendeu? Então, ele não era muito pobre, né? Era mais ou menos. Você vê que coisa esquisita, né? Coitado. E ele amava essa mulher, dava tudo para ela, mas ela não queria nem saber, porque ela chorava atrás de um sonho dela, e não dele, porque ele já tinha 10 filhos. E é importante você perceber isso, que sonhos são individuais, e sonhos devem ser respeitados. Quantas pessoas nós conhecemos que depois que casa, anula o sonho da outra? Eu sou o cabeça. Você tem que pensar o que eu penso, você tem que torcer para o meu time, você tem que gostar da cor que eu gosto e comer o que eu como. Minha mulher fica lá escondida no banheiro, fica lá, salve o tricolor paulista, ouvindo o jogo no radinho, dentro da privada, porque senão o corintiano maluco sai na carne. Eu estou indo ao extremo, mas quantas pessoas anulam os sonhos? Quantas mulheres que casam e ficam, você não vai jogar futebol. Não vai. Mas por quê? Porque eu não gosto. Mas ninguém está mandando ela jogar, né? São pessoas que entram no sonho dos outros, e é lógico que só fazem isso que depois que casa, né? Porque quando namora, aceita tudo, né? Até bolada na cara, joga no gol, faz qualquer coisa para conquistar o namorado, né? Bota o blusão do Corinthians, passa mal vergonha, mas para arrumar faz qualquer coisa. Depois já começa. Pô, não é bem assim, eu não acho isso certo, você tem que... Olha, eu sou cantor, você tem que cantar. Coitada desafinada, nunca cantou, e ele empurra ela. E as pessoas não conseguem entender que sonhos são individuais, que sonhos devem ser respeitados, porque as pessoas são diferentes, porque... Da mesma forma que a salvação individual, as pessoas têm habilidades diferentes uma das outras. Pessoas que se respeitam e entendem isso, são pessoas que na mão de Deus são uma bomba. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu e o pastor Gilson, nós somos muito iguais em algumas coisas, mas em outras completamente diferentes, mas coisas que se completam. Por exemplo... Ele é um bom homem para negócios. E ele é um homem que negocia muito bem. É uma hora que eu não abro a minha boca. Mas na hora de precisar o lado mais sensível, a visão mais nada a ver, ele me chama. Quando ele precisar de uma alucinação, ele me pergunta. Essa é a diferença do homem e da mulher.
Mas eu gosto disso. Eu fico pensando, imagina se o Gilson não soubesse fazer conta, fosse maior prego nos negócios, a gente ia ser um casal atribulado. A gente ia viver fazendo bobagem, esquecendo tudo. Ele é todo, ele põe tudo na agenda, ele é todo certinho. Eu sou toda atrapalhada, fico um dia procurando um telefone. Mas cada um, Deus usa de um jeito. E a gente não pode exigir que as pessoas sejam aquilo que nós somos. Não, você tem que fazer igual eu faço. Pô, mas eu não consigo, eu não sou isso. E essa mulher mostrou isso para o marido dela. Falou, filho, você tem 10, eu não tenho nenhum. Eu sonho com isso desde que eu sou pequena. Você sabe que na nossa época hoje, muitos pais, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Europa. Na Europa ninguém quer ter mais filho. Não sei se você percebeu, as pessoas começaram a criar cachorros como se fossem filhos. Os cães entram no metrô, não só na Europa, mas na América, entra em loja, na Europa é pior, porque eles botam na cadeira. Eu acho lindo, porque eu acho que está certo mesmo. Mas não que a pessoa tenha que deixar de ter filhos por isso. Então elas pensam, pô, o cachorro não abre a boca, não reclama, não chora, né? Deixa ele ali, bota uma roupinha, sai com ele e não precisa de mais nada. Agora, por que existe esse medo? Por que as pessoas têm medo de sonhar? Por que eles não querem ter filhos? Porque têm medo de perder a independência. Pessoas não gostam de sonhar. Pessoas preferem encontrar alguém que fala, você tem um sonho, posso ir na cola do seu? Ai, que legal, uma igreja, deixa eu entrar aí, o que é para fazer? Pessoas que não almejam absolutamente nada em suas vidas. Estão loucas para encontrar alguém para lhe dar uma ordem, porque está perdido, está perdida. Pessoas que jogaram seus sonhos lá quando ainda eram crianças, porque foram abafados e param de sonhar. O que é independência hoje? Por que a pessoa não gostaria de ter uma família? O que é uma independência? É acordar de manhã, ver a casa vazia, falar com a parede? O que seria uma independência hoje? Por que as pessoas não querem sonhar os sonhos de Deus? Porque elas têm medo de depender de Deus. Elas têm medo de ficar com aquela história de eu não posso me desviar, eu não posso me desviar, eu não posso me desviar, eu tenho que acertar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Como se os sonhos de Deus fossem pesadelos. E os sonhos de Deus não são pesadelos. Os sonhos de Deus são maravilhosos para a nossa vida. Os sonhos de Deus, ele alcança lugares que nós nem jamais imaginamos chegar. Os sonhos de Deus, a vontade de Deus é te colocar em lugares que você não conseguiria se você não tivesse um relacionamento com Deus. Deus não ia te dar tanta ousadia. Você já percebeu isso? Eu conheço muitas pessoas aqui que se não tivessem Deus, não iam dar em absolutamente nada. E essa pessoa principalmente sou eu. Pessoas que ficam correndo atrás de serem independentes, para quê? Eu quero morar sozinha. Faz um escândalo para morar sozinha, se mata para trabalhar para morar sozinha, para morar num negocinho desse tamanho, sai da cama, cai dentro da privada, sai da privada, cai dentro do fogão, come miojo o dia inteiro para falar, moro sozinha. Pô, parabéns. Para quê? Só para você querer sair correndo atrás do que todo mundo corre? Se afoga na bebida, se afoga nos cigarros, faz nas drogas, faz um monte de papagaiada. Eu sou independente, eu faço o que eu quero. Até quando? 1 ano, 2, depois você está internado. Que independência é essa que as pessoas procuram para não ficarem debaixo da mão de Deus? O apóstolo Paulo, ele descreve muito bem isso. O apóstolo Paulo fala que quando ele pensava em estar liberto, ele lembrava que ele era alguém totalmente escravizado por Cristo, mas não no mau sentido. Ele disse assim, pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
Ele não te deu um espírito de escravidão. A vontade de Deus não é essa. Você vai conseguir isso, eu vou te dar isso aqui, mas você tem que ficar escravo. Você não pode fazer nada. Todas as coisas são lícitas à tua vida. Todas. Mas nem todas te convêm. E não precisa ninguém ficar te falando. Não precisa ninguém ficar insistindo com você. Se você não obedecer a Deus, sabe o que acontece? Os sonhos de Deus para você viram um pesadelo, porque viram um peso. Porque você olha para o lado e vê todo mundo prosperando, você vê todo mundo casando, você vê todo mundo se dando bem, e você vê você sempre naquela mesmice. Você vê que a sua vida não deslancha, porque você não se permite ser dependente de Deus. Porque em algum momento você tem aquele sinal de, não, deixa que eu vou fazer. Momentos que às vezes não são nenhuma atitude sua, mas só de você estar pensando. Você sabe de uma coisa, quem está do teu lado sabe se você está cheio ou não. Quem está do teu lado não sabe se você quer desistir das coisas de Deus, ou você está desanimado, ou você está triste. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe o que você pensa. Ele está te olhando, Ele te conhece. Ele sabe que realmente como você está. Agora, é muito importante lembrar que hoje o maior trabalho de psicólogo, de pessoas que vão procurar os psicólogos, o que eles precisam fazer é convencer o casal de algo. Ninguém tem filhos em condições ideais. Eles tentam colocar na cabeça dos casais que, na verdade, não espere o mundo perfeito para tê-los. Como nós podemos trazer isso para a nossa realidade espiritual, para a nossa vida com Deus? Não fique esperando o melhor momento com Deus para você começar a lutar e pedir as coisas para o Senhor. Não fique esperando ficar tudo bem para você começar a sonhar. Quando isso acontecer vai ser um sinal para eu começar a orar sobre isso. Para de espiritualizar coisas que não existem. A oração é algo que você tem que fazer 24 horas direto desde o dia que você aceita Jesus. Você não tem que esperar Deus mostrar para você que Ele existe para você começar a orar e insistir em algo que você sabe que Deus colocou no seu coração. Primeiro você toma uma atitude. É que nem no McDonald's. Você não vai lá e me fala, me dá um McFish e sai andando. Primeiro você paga. No reino de Deus é assim, primeiro você tem que pagar, primeiro você tem que acreditar, você tem que crer. Eu só vou levar a sério Deus quando tudo melhorar. Olha, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, e por isso que acontece isso, tá? Eu me visto assim, e o problema é meu, porque eu não tenho dinheiro para comprar roupa, entendeu? Então, os irmãos que olhem para o lado, eu venho de biquíni na igreja, o problema é deles. Na verdade, eu só vou parar de olhar as meninas da igreja quando eu arrumar uma namorada. Você vai ficar encalhado até Jesus voltar. Sabia disso? Eu vou parar de só olhar as meninas quando tiver uma esposa. Quem vai querer ser tua esposa, seu mala? Quem? Fala, só se a mulher for bem louca, bêbada, alucinada, desavisada. Eu preciso que aconteça isso para eu fazer isso. Quem é você para colocar condições para o teu Deus? Quando eu tiver dinheiro, eu vou dar dízimo. E quem disse que Deus quer seu dinheiro? É um privilégio seu dar dízimo para Deus. Deus te escolheu, você tem que se sentir feliz que você está fazendo parte de um avivamento nessa terra. Você podia agora estar jogada, bêbada, embaixo da mesa. Não é? Você podia estar no barzinho agora, lambendo asfalto. Daí a pessoa chega um pouco na igreja e começa a já falar como é que tem que ser para Deus. O dia que acontecer isso, eu faço isso. Que é isso? Você tem que fazer que nem Ana, se joga na presença de Deus, fala, Deus, se quiser me tira tudo, que eu não quero ficar longe do Senhor. Não, deixa acontecer isso para acontecer isso. Os sonhos de Deus nunca aconteceram em condições ideais. Todos os sonhos de Deus aconteceram no meio de lutas. O povo de Israel só foi tirado do Egito quando o mar estava fechado.
Você quer condições ideais? Você ficar com a cara no mar e todo mundo vir para te matar? É assim que os sonhos de Deus acontecem. Os sonhos de Deus não acontecem em condições ideais. Os sonhos de Deus acontecem quando parece que não vai dar mais para você. Mas não é para você chegar e falar, então eu estou com medo, eu não vou para frente. Deus não te deu o espírito de covardia, mas Ele te deu o espírito de ousadia. Vai para frente, acredita. Deus te deu essa unção, te deu essa força. Lembra o que Jesus disse? Pai, não tire-os do mundo, mas livre-os do mal. Ele não falou assim, a hora que eles não aguentarem, meus filhinhos mimados, dá um tempo para eles. Livra do mal, não deixa o diabo tocar, não deixa o diabo arrancar nada deles. Mas vai nessa força. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. O mundo está vencido. O mundo já está vencido. O que você está vendo é apenas um reflexo do que vai acontecer na sua vida. Essa mulher resolveu fazer um voto com Deus. Ela disse, Deus, se você me der um filho, eu vou entregar ele vai ser um sacerdote. Quando ele for pequenininho, quando ele parar de desmamar, com 3 anos, eu enfio esse moleque dentro da igreja. E esse menino vai ser um sacerdote. Eu vou te dar ele vai ser um pastorzinho pequenininho. Ele vai cuidar das coisas de Deus. Você percebeu que o sonho dela tinha a ver com as coisas de Deus? Ela não pediu o filho dela para ser o sucessor do Michael Jackson, para brilhar em Hollywood. Ela pediu o filho dela. Né? Que nem essas mães loucas que faz, né? Empiriquita a criança, fala, vai filha, dança o tchan, dá na orelha, a menina não sabe nem por que sai rodando. Não é? Você vê nesses programas, a menina olhando pro lado pra mãe, assim, querendo ir embora, e a mãe... Quando ela vai parar, a mãe... a mãe só lá. Pode reparar isso, olha sempre pro canto da criança. A criança está olhando pra mãe, e a mãe... A mãe vai falando, não vai ter comida se você não dançar. Entendeu? Não te compro mais nada, você vai andar pelada na rua, filha. Você não vai ter uma boneca, ameaça. Agora, ela era submissa. O voto só poderia, na verdade, ser feito com consentimento do marido. Agora, veja a situação dessa mulher. Ela é obrigada a ver a outra o tempo inteiro falando, meus filhos, meus filhos. A mulher sem comer, chorando, quase desmaiando. E ainda ter que falar para o marido já tinha falado para ela. Ele já tinha falado assim, eu não quero que você chore, hein? Eu não sou mais importante que 10 filhos? Ele quis dizer, fica quieta. Só que ela teve que chavecar ele. E só podia fazer um voto diante de Deus se o marido quisesse. Agora não está escrito na Bíblia, Ana espancou seu marido no meio do tabernáculo. Ana gritou, teve um espasmo e xingou-o. Não está escrito isso, não está falando nem nada. Mas ela convenceu o marido dela, soube passar a situação sem choro e sem escândalo. Sabe o que é isso? Saiba dialogar. Saiba dialogar. Aprenda a conversar. Os maiores paus e as maiores tretas que existem, não só em casamentos, mas dentro de igreja, é quando alguém não sabe conversar. Quando a pessoa já veio da cultura familiar, que já chega berrando. Pessoas que não podem ser contrariadas. Será que você com todo mundo não é assim, mas com a pessoa que vive com você não é assim? Não pode falar nada que você não concorde. Daí você dispara, liga, não liga, a pessoa dorme e você ainda está falando. E ai, se responder. É o meu ponto de vista. Quantas vezes tem que ficar quieto? Quantas vezes Ana deve ter ficado quieta? Ela deve ter falado, vamos ter um filho? Ele do... Ela... No outro dia, vamos ter um filho? E ela, Senhor, acorda esse homem. Faz um milagre. E um dia ela deve ter falado, Eucana... Eucana não, como que é o nome do marido da mulher? Nome ridículo, né? Eucana para combinar com Ana, né? Ela deve ter falado assim, Eucana, você é tão bonitinha, Eucana. Imagina, você, o Eucana, eu, Ana. Nosso filho pode chamar Cana. Ele pode ter a tua cara. E homem é bobo, né? Deve ficar, é mesmo, né? É, um cabelo cachulado igual o teu. Ele é cachulado.
ter passado um chaveco no coroa. E ele atendeu. Agora imagina se ela saísse dando tapa na cara dele. Vamos ter um filho agora. Ele, não, ela agora. Pá! Que nessas mulheres loucas que existem. Hoje a delegacia de homens está lotada. A mulher deu para espancar homem. Vocês estão rindo, mas é verdade. As mulheres estão enlouquecendo. Mas isso não no corpo de Cristo, amém? Aqui ninguém bate ninguém, amém? Amém, né? Glória a Deus. Agora, ela não fez nada escondido. Até porque não dava para ter um filho escondido, né? Mas quantas pessoas que, para não confrontarem os seus problemas, já que pensa assim, esse infeliz não dá para conversar, então eu começo a fazer as coisas escondido. Não é assim? Essa pessoa não dá para conversar, eu vou começar a fazer as coisas por trás. Eu lembro que quando eu era pequena, na Barbaciana, o meu pai não queria que comprasse roupa para mim. Nem para mim nem para minha irmã, só para o apóstolo Rina. Enchia ele de roupa, protegia ele, né? Ainda bem que o Bolinha não está aqui, por isso que eu estou falando isso. Agora, eu e a minha irmã, acho que ele achava que a gente não tinha... Era um movimento profético, ele achou que a gente ia ser Eva, né? Não precisava de roupa, sei lá, foi um ato profético dele. E a minha mãe, a Lili, ela comprava tudo escondido. Então a gente entrava pela porta da cozinha, chapada de sacola, correndo. Sempre, ele assistindo futebol, a gente passava com a sacola. Ele, o que é isso? A gente, nada! Lotada de roupa pro quarto. Não podia, tinha que fazer escondido, senão ele gritava. Você pode pensar que coisa boba, mas às vezes uma coisa pequenininha vai atrapalhar o seu relacionamento no futuro. Quantas pessoas aqui que só de namorar já escondem as coisas? Ai, não posso falar nada que ele se irrita. Então fala. Porque se ele já deu o chilique agora, não serve para ser teu marido. Amém? Já começa a falar, já abre a boca, vê se a louca estribucha, já começa a abrir o jogo, já começa a conversar, já começa a dialogar. Desenvolva o diálogo. 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª abomina a sua alma: os que semeiam contenda entre os irmãos. Sabe quem semeia contenda entre os irmãos? Pessoas que não sabem conversar. As maiores amizades são separadas pela falta de diálogo. Porque um falou uma coisa e o outro entendeu outra. Se sentar e falar em nome de Jesus, eu falo 5 minutos e você não abre a tua latrina, depois as pessoas se entendem. Amém? Sabe como que o mundo vai se converter? Através do seu testemunho, através do amor da igreja. Através da forma com que nós resolvemos os nossos problemas, os nossos relacionamentos interpessoais, e não da forma que o mundo se ataca, e não como o mundo se resolve. Como é que o mundo faz lá fora quando não se entende? Pô, nem olha na minha cara, nem vem cá, te conhece? Olha pro lado agora e fala assim, vem cá, te conhece? Não é? Você vai falar com a pessoa, ela fala, quem é você? Eu nem lembro, você tem nome? As pessoas lá fora não querem saber, prontou uma, já era. Olha pro lado e fala, no reino de Deus, tem que perdoar e aprender a dialogar. Tá gostando? Agora vira pra lá. Tá gostando? Tem telefone, ó. Vem com gracinha aqui que eu tô vendo tudo, viu? Agora ela diz assim, Deus, se você fizer isso pra mim, eu vou entregar o meu filho. Ela fez um voto seríssimo, você não concorda comigo? Ela falou, pô, não é meu, eu vou ficar 3 anos com ele, eu te entrego. Agora está cheio de gente na Bíblia que fez voto de tolos. A Bíblia diz assim, quando fizerdes algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Teve um cara na Bíblia, um juiz chamado Jefité. Ele falou, Deus, se eu ganhar essa guerra, a primeira pessoa que sair na minha casa eu vou matar. Foi a filha dele que saiu. Sabe o que é isso? Um tolo. E quem saiu? A filha. E ele teve que matar. Não pensa antes de abrir o bocão. Deus, se você me der essa promoção, eu vou te dar 30% do que eu ganhei, do que eu vou ganhar. Você nem lembra.
Sabe o que acontece? Passa uns meses, você começa a se dar mal, começa a ser perseguido no teu trabalho, ser oprimido, e fica, Deus me largou. Por que você abriu o bocão? Ah, porque na hora da oração eu me emociono. Isso aqui não é show do Roberto Carlos, não é para você se emocionar. Igreja é lugar de você ter um relacionamento com Deus sério. Não é para se orar qualquer coisa, não é? Ao que vem na cabeça eu falo. Pensa antes de você abrir o bocão para falar o que você vai fazer para o teu Deus. Pedir, você pede tudo mesmo. Agora, cuidado, Deus, no desespero as pessoas fazem isso. Deus, se você fizer isso, eu faço isso. Se você fizer isso, eu faço isso. Quantas coisas, se Deus fosse levar em consideração o que você falou, você já estava caído, morto e duro? Não é? Cuidado com as coisas que você fala. O filho dela teria vida de nazireu. Nazireu, ele ia se abster totalmente do vinho, ele ia sair daquela alegria do mundo, da orgia do mundo, e ele não podia tocar em cadáver, ele não podia viver das coisas velhas, ele não podia viver do passado, ele não podia ser um cara que tudo doía na vida dele, ele tinha que ser um homem forte, e se sem querer ele tocasse um cadáver, devia começar a vida tudo de novo, não devia ficar chorando, eu toquei num cadáver. Ele foi preparado para ser um homem santo, para ser um homem forte. Agora Ana, ela chegou diante de tantas pessoas que oravam alto, porque naquela época, até hoje, lá também se ora muito alto, mas ela começou a orar em silêncio, e apenas a boca dela se movia, e ela não estava orando alto porque ela não sabia gritar, ela não estava orando alto porque ela não estava guerreando, ela não estava orando alto porque ela precisava que alguém ouvisse, ela não estava expulsando ninguém, ela não estava expulsando nenhum demônio, ela estava falando com o Deus dela, ela estava chorando na presença de Deus, ela estava cansada, ela estava sem comer, ela tinha intimidade, ela começou a orar em voz baixa, orar em voz alta é muito bom para quem está começando, porque você não deixa a tua mente devagar, tem hora que você não consegue orar, é melhor gritar, Senhor, pá, 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 daí você não sai. Mas orar em voz baixa é um exercício. E um exercício espiritual difícil. Mas um exercício espiritual que tem uma recompensa muito grande. Primeiro, porque o único que sabe o que você está falando é Deus. Nem os anjos, nem demônios conseguem falar quando você entender o que você está falando, quando você está orando baixo, quando você está orando em pensamento. E ela estava debaixo de uma palavra que diz assim: perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Perseverar na oração, velando. Quer dizer, não é assim, ela não fez assim: Senhor, me dá um filho, eu vou entregar ele no teu reino, daqui a pouco, Senhor, eu estou com fome, faz passar um carrinho de cachorro quente com uma soda gelada. Ela não mudou de assunto. Ela velou em cima da oração dela. Aprende isso é um princípio espiritual. Quantas vezes você vem aqui na igreja, você começa o culto orando pela tua mãe, termina orando pela tua avó. Você ora, você não tem uma linha de raciocínio para saber o que você quer. Senhor, abre uma porta de emprego. Deus, eu preciso trabalhar. Chega no fim do culto, Deus me manda para a Indonésia, é o meu sonho. Deus, olha, meu filho, só se eu te dividir no meio. Quantas vezes você muda de sonhos o tempo inteiro? E depois você reclama, Deus não faz nada para mim. Mas como que ele vai fazer se ele não sabe o que você quer? Pega um sonho teu e vela em cima dele. Pega um sonho teu e rega. Rega de oração, rega de lágrima, porque aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Pega aquele sonho e fala: eu não vou largar ele, eu vou deixar esse sonho ser gerado dentro de mim. Eu vou acordar com esse sonho, eu vou alimentar esse sonho. É a mesma coisa quando você está com um problema. Dá para mudar de problema? Dá? Você está numa crise financeira horrível. Dá para você fingir que é problema de peso? Dá para você fingir? Não dá para mudar as coisas. Você está com uma crise financeira, você acorda, ela está lá. Você não tem dinheiro, você não tem dinheiro. Você vai trabalhar, você não tem dinheiro. Você vai dormir, não tem dinheiro. Chega na hora do dízimo, não tem dinheiro, é o tempo inteiro. Faz a mesma coisa com os sonhos de Deus. Pega um, já que você não consegue, inscreve, põe dentro da Bíblia. Enfia embaixo da tua Bíblia, toda vez que você vier no culto, abre aquilo e fala: esse é o meu sonho, não desiste. Não desiste, fala: Senhor, é esse que eu quero. Tu sabes que eu preciso de milhões de coisas, mas eu estou desesperado por esse sonho, é esse que eu preciso. Eu preciso que o Senhor ponha a mão aqui, Deus, me ajuda. E ela orava e não ligava para o que os outros estavam olhando.
Foi aí que todo mundo começou a achar esquisito o movimento dessa mulher. Porque ela começou a... e foi embora. No meio de todo mundo. Ela não fingiu que ela não estava orando. Quantos de nós fingimos que estamos orando? Que não estamos orando? Né? Quantas vezes você está antes de comer? Você está lá... Oh, Senhor, abençoe essa alface, esse tomate, esse chuchu. O arroz está tão branquinho. Daí chega alguém do teu trabalho, você está lá... A pessoa chega assim... Ai, que comida ruim. O que você estava fazendo assim? Calor. Né? Eu já fiz isso várias vezes, orando em línguas no carro. Olá, pastor, lá, baixar lá para as velhinhas olhando. Eu, Landstore, a River Rocher. People, Jacks, looks. Ela não estava nem aí, meu. A mulher começou a entrar no espírito, não estava nem aí. Agora, ela não se desviou porque o sacerdote Eli chamou ela de Satanás. Você sabia que falou filha de Belial? Era você é filha do diabo? Ele chegou e perguntou para ela, você está bêbada? Imagina, você chega na igreja aqui, alguém olha para o outro lado e fala, você bebeu? Que vontade que dá? De ir embora, né? Fala, meu, que absurdo. Tô sem beber 2 dias. Essa louca falou que eu bebia. Falou que a mulher era cachaceira, mulher mó santa. Ele achou que ela estava bêbada. Na porta da igreja bêbada. Olha que ele foi achar da coitada. Tudo bem que ela estava sem comer, cabelo todo surrado, toda suja. Viu ela na porta da igreja que nem bêbada. Que nem aquele bêbado que estava passando na porta da igreja. O irmão falou, vem que Jesus vai operar o bêbado. O que está acontecendo aí? Jesus está operando. Ele falou, ainda bem que eu estou bêbado, porque eu sem anestesia, né? Estava socando a mulher. Aí chegou uma que estava passando na porta. Você quer ser testemunha de Jeová, irmão? O bêbado, por quê? Ele está sendo processado? E o pior, o médico chegou pro bêbado, falou assim, olha aqui, você tem que parar de beber, tá fazendo mal pro teu fígado, seu bêbado. O Brasil é o 2º no ranking de mais bêbados. Ele falou, a culpa é dos crentes. Ele falou, por quê? Porque se os crentes bebessem, a gente seria o primeiro. Viu como você faz diferença? Que é? O que você quer? Tá bêbado? Tá ajoelhado aqui fazendo... Tá unção, ó. Enzo, dá um mata-leão nele. O que tá acontecendo? Você quer que eu troque a bateria? Mas por que você não pega um microfone e me dá, depois você leva o meu? Vai dar problema na gravação e eles ficam esperando, tá? Pra não dar problema na gravação, fiquem olhando pra mim. Pronto, não vai dar nenhum problema na gravação. Ela podia ter feito um escândalo. Ela podia ter falado assim, olha, quem é bêbado são os seus filhos. Você sabia que os filhos do sacerdote eram bêbados? De verdade, eles catavam as mulheres na porta da igreja. E ela sabia disso. Ela podia falar, os teus filhos são loucos. Não sou eu que sou filha do diabo. Você está me acusando de filha de Satanás. Você é louco. Ela não podia falar isso. A única coisa que ela disse assim, sacerdote Eli, não bebi. Eu não sou filha de Satanás. Só isso, eu estou na unção, resolvido. Não é por causa disso que essa mulher se desviou. Não vou mais na igreja, o cara me julgou a água. O cara me julgou. Não se sentiu ofendido por causa disso, né? Nem ligou. Porque ela era do surf. Ela surfava nas lágrimas dela.
Mas a mulher não desistiu em acreditar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Ela pensou antes de abrir a boca, ela estava falando com o sacerdote. Talvez ela tivesse se lembrado da irmã de Moisés, de Miriam. Moisés fez uma coisa muito errada, ele casou com uma mulher lá da raça de Cuxi, casou com uma cuxinha. Estava errado, não podia. Sabe o que ela fez? Chamou o irmão dela, Arão, e falou assim: está errado, Deus não fala só com ele, Deus pode falar com a gente porque ele está em pecado. Sabe o que Deus fez? Chamou os três e falou: eu falo com Moisés face a face, eu não pedi a opinião de vocês. Cuide de vossas vidas, eu sei como tratar com Moisés e pronto. A ira de Deus fez com que essa mulher ficasse com lepra. O irmão dela teve que intervir, teve que rolar uma confusão. Por quê? Porque a pessoa começa assim. Pô, o líder da minha célula, na boa, na boa. Ó, eu prego melhor que ele. Você prega nada, se for pregar, você fura o dedo. Você não prega nada. Não, mas eu sinto que eu sou um profeta. Se você fosse um profeta, você não ia nem sentir, porque profeta não sente. Profeta só crê. Amém? Não, mas é que eu estou achando isso. Você não tem que achar nada. Olha o que a Bíblia diz: obedecei aos vossos guias e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Pô, você já vai na casa do cara, come todo o rocambole dele, suja o tapete dele e quer bater boca com ele. Você quer mais o quê? O tipo de ovelha que você for, vai ser o tipo você terá esse tipo de ovelhas. Se você for uma ovelha que respeite a autoridade espiritual, se você for uma ovelha que saiba se colocar no seu lugar, estando certo, estando errado, ficar na sua e só orar, você vai ter ovelhas que vão agir da mesma forma. Se você agir respondendo com palavras duras, a vida inteira vai ser assim com você. O que você semear, você vai colher. Aprende isso desde já. Não precisa ser um líder de célula para você sofrer. As pessoas iam embora da tua casa, você: ai, que raiva, me provocaram. Mas seja uma ovelha mansa, seja uma ovelha tranquila. Aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a respeitar o tempo. Agora é muito interessante que essa mulher foi vencida. Ela foi vencida pela tristeza e não pelo vinho. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis de vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Quantos crentes pegam a Bíblia e fica: Jesus bebia vinho. Meu filho, quer beber? Vai para o bar, cai duro, não põe culpa em Jesus. Não fica arrumando o texto bíblico para justificar os seus pecados. Vai ver como está a tua vida. Na verdade, ali, ela foi vencida pela tristeza e não pelo vinho. A Bíblia diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento, mas segundo o mundo opera a morte. É melhor você se sentir triste por Deus te tratar. É melhor você se sentir triste por Deus te falar não. É melhor você ficar triste por Deus mandar você esperar, do que você ficar triste do que você abrir mão de uma tristeza que te lapida por uma tristeza que vai te trazer morte. Sabe qual é a tristeza que opera a morte? É a segundo mundo. Jesus disse assim: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Acredita nisso. Isso foi algo que Jesus disse. E outra coisa, é melhor você ser vencido por Deus pela tristeza que Deus nos dá momentânea, que faz com que nós cresçamos, do que sermos vencidos pela tristeza do diabo. É melhor você saber que você está passando triste, você está passando um tempo de tristeza, que você está passando uma luta porque Deus está permitindo para você crescer. É melhor você ficar triste sabendo assim: a culpa não é minha, eu estou em santidade, eu não tenho nada a ver com o diabo, eu fechei todas as brechas. Se eu estou passando isso, eu estou triste dessa forma, é porque o meu Deus está mudando a minha vida. É porque Deus está pegando a primeira casinha e derrubando, e agora da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. É por isso. É
É porque eu tenho a fé que vence o mundo. É por isso que eu não deixo de acreditar. Bota uma coisa na tua cabeça: vencido pelo diabo nunca mais na sua vida, amém? Sabe qual era a diferença das duas mulheres? De Ramá a Siló era apenas 24 quilômetros. Anualmente dava para ir a família toda. A mulher não precisava ir até o santuário, até o tabernáculo, fazer voto nenhum. Era algo espontâneo. Mas Ana ia porque queria. Agora, o que Ana ia fazer lá? Ana ia ser curada das suas tristezas, da sua esterilidade, da tua amargura, da ira, dos ciúmes que ela tinha, um ciúmes irado da vida desse homem. Agora, a outra ia lá para quê? Para se exibir. A outra ia lá para se exibir, para falar: ó, tenho 10 filhas. Ia lá para mostrar. Não ia lá para prestar atenção no que Deus queria fazer com ela. Não ia lá para receber unção. Ela ia lá para se exibir, para mostrar a roupa dela, não sei, para aquela pessoa que aquilo era um clube. Ela ia para se exibir. Ana apresentou diante de Deus 3 coisas. Primeiro, um novilho de 3 anos. A mesma idade de Samuel quando ela entregou para Deus, nessa hora. Esse holocausto, esse sacrifício voluntário que ela entregou, representa o meu e o seu sacrifício diário. Um sacrifício que existe. Jesus Cristo disse: se você quiser me seguir, toma a tua cruz e segue-me. Jesus não disse que ia dar tudo na sua mão. Jesus disse que haveria esforço. Quantos homens da Bíblia aqui nunca imaginariam que seus nomes estariam aqui? Ana com certeza está no céu, e talvez ela nunca soubesse que depois de muitos e muitos anos essa mulher estaria sendo pregada em cima de um púlpito de prancha. Às vezes você olha para a tua vida e fala: eu não sou nada, eu não sinto nada, eu sou um fraco, eu sou uma fracassada, minha vida é só isso mesmo. E você não sabe o que Deus vai fazer na tua vida lá na frente. Essa mulher não fazia ideia do que ela era importante para Deus. Mas ela se sacrificou no seu sonho. Ela não desistiu de acreditar e de sonhar. Quantos de nós, quantos da igreja evangélica: você é evangélico? Sou evangélico. Você é evangélico? Sou evangélico. Se Jesus peneirar, separar a ovelha de bode, quantos hoje estão prontos para ir para o céu? Quantos realmente são cristãos? Quantos realmente largaram os seus sonhos pessoais por Cristo? Quantos largaram coisas importantíssimas por Cristo, se sacrificaram sem murmurar? Não fica falando: Senhor, você está me massacrando. Mas são pessoas que falam: Senhor, depois de tudo que você passou na cruz do Calvário, tudo que eu passei é fichinha. Se você venceu o mundo por mim, eu aguento, Senhor. Eu não vou ficar a vida inteira questionando porque eu estou passando luta, mas se o Senhor precisar do meu esforço, se o Senhor precisar dos meus talentos, se o Senhor quiser tirar qualquer coisa para o Senhor, pode. Mas quantos podem fazer isso? Quantas pessoas que não têm Jesus sacrificaram suas próprias vidas? Teve por exemplo, a mulher que inventou o rádio, de radioterapia, de bomba nuclear. Essa mulher morreu vítima dos efeitos do rádio. Morreu com a medula óssea toda comida. Pessoas que morreram por causa da ciência. Pessoas que morreram por causas importantes para a terra, mas que não trouxeram nada para a vida delas. E quantos de nós sabemos que nós temos a missão mais importante da terra? Você não está lutando por uma tese. Você não está lutando por algo que você sabe se vai ou não vai dar certo. Você não está lutando algo que vai ajudar a humanidade a salvar a carne. Mas você está lutando pela maior missão do mundo, que é salvar almas. Que é tirar almas da mão do diabo e destruir as obras dele. Essa é a missão que Deus te deu. Quantas vezes você fica: não tenho nada para fazer na terra, eu sou um triste, minha vida é um lixo. E Deus te falando: eu te dei a maior missão. Eu te escolhi, te dei a coisa mais importante para você fazer. Essa mulher pegou e ofereceu farinha, que representa oferta de manjares. Representava o mantimento da boca dela para a sobrevivência. A farinha de trigo era mais cara que a cevada, era mais cara que tudo. Tirar da boca aquilo que você sobreviveria. Sabe o que é isso? Ter uma porção que você estava acostumado a viver no mundo. Talvez seja até o dinheiro mesmo.
E quando você vem para o reino de Deus, Ele pede isso para ver como você se comporta. Deixa eu ver como você fica assim. Você é capaz de tirar da tua boca para colocar na minha? Isso foi uma coisa engraçada que eu lembrei da história da viúva de Sarepta. Elias foi mandado por Deus para Sarepta e falou, vai pedir comida para uma viúva. E ele chegou, antes de pedir comida, ele falou assim, me dá água. A viúva falou, lógico, porque a água ela tinha sobrando. Ela faltou água. Ele falou assim, me dá pão. Ela falou assim, você está louco? Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E eu e meu filho vamos comer e morrer porque acabou a comida aqui. Não tem nada. Nada, não vou dar. Ele disse assim, faz 2 bolinhos, um pequenininho e faz um bolo para vocês 2 comerem. A mulher deve ter feito um bolinho menor que isso aqui, tudo amassadinho. Foi lá, deu o bolinho para ele, ele comeu. E eles comeram o bolo. Sabe o que aconteceu? Multiplicou a farinha e o azeite da vida dessa mulher durante muitos e muitos dias. E ele olhou na cara dessa mulher e disse, assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quando Deus te pedir, não fica segurando. Ai Deus, isso eu não posso te dar. Desde pequena eu sou assim. É meu trabalho, é o meu sonho, é a minha vida. E Deus te fala, eu tenho muito mais para te dar. Deixa na minha mão, eu estou te pedindo, deixa na minha mão uma vez. A terceira coisa que essa mulher, a oferta foi de vinho de libação. Era sempre acompanhada de oferta de paz, era uma oferta de agradecimento que se derramava o líquido honrado a Deus. Ela era grata. A única coisa que você tem que derramar a Deus, para que Deus se agrade de você, é a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para o lado e fala, eu quero um Samuel. Eu vou conseguir hoje. O meu sonho. Agora, preste atenção. Ela orou 1 ano sobre isso. Eu não vou falar para você fazer um voto de tolo hoje, porque eu sei que você vai falar, vou orar 1 ano. Semana que vem você não lembra nem do que preguei no culto, né? Mas eu sei que tem pessoas aqui que entenderam isso. Vela a sua oração. Samuel significa pedido diante de Deus, pedido aos olhos de Deus. Sabe qual era o ministério de Samuel com 3 anos? Pequenininho. Pequenininho, um menininho de 3 anos já tinha um ministério. Olha para o lado e fala, que vergonha. O ministério dele era limpar o templo e mandar recado para o sacerdote. A única coisa que ele fazia. E tem gente aqui que não consegue fazer nem isso. Sabe por quê? Eu não posso contar para o meu líder de célula o que a minha amiga está fazendo, senão ela não fala mais comigo. Problema dela. Se você ama ela, leve ela para o céu. Ganha a ovelha, perde a amiga, mas leva para Jesus, depois fica tudo bem. Ela vai entender porque você contou. Ajuda a limpar a igreja. Ajuda a limpar a igreja. Ajuda seu líder de célula a resolver os problemas, não o oculta. Não fica olhando os seus líderes como um pai e uma mãe que fica querendo saber se você fuma ou não. Não fica protegendo o pecado de ninguém, o erro de ninguém. Limpa a igreja. Chega e fala, olha, esse aqui fez isso. Fala na cara mesmo. Fala, eu te amo, mas eu preciso falar para te ajudar. Vamos orar por você. Começa a limpar a igreja. Começa a fazer o que ele fazia. Quer começar um bom ministério na tua vida? Ajuda a limpar o templo com um bom testemunho. Não adianta ficar falando também, meter na boca nos outros. Essa aqui fez isso, essa aqui fez aquilo. E você ser um mala. E você não ter testemunho nenhum. Quantas vezes você tem o mesmo problema da pessoa que você está colocando o dedo? E é por isso que você está colocando o dedo. Porque você sabe que o problema é seu, mas você prefere falar que é ela que está fazendo. Dá bom testemunho, ajuda. Era o que esse menino fazia. Ele começou assim, com fidelidade, não fazendo panelinha. E não fazendo cumplicidade de pecado. Olha, não conta o que eu fiz em nome de Jesus. E pôs Jesus no meio. Ana não abandonou o filho dela.
Samuel, ele virou um menino sacerdote, ele usava uma estola sacerdotal, mas antes da estola tinha que cobrir com uma túnica. E todo ano Ana dava uma túnica nova para o filhinho dela. Sabe o que significa túnica? Representa cobertura espiritual. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, senão não existe descendência espiritual, e é isso que o diabo quer. Sabe o que isso significa? Cada um acha uma coisa. É assim que o inimigo faz. Pessoas que não estão debaixo da cobertura, pessoas que não acreditam na visão, pessoas que ficam, eu não acho que isso está certo, eu não acho que isso está certo, na sua orelha. E você às vezes acabou de chegar na igreja e fica, será? E a pessoa fica, eu não acho, não tem que achar nada. Não tem que achar nada, sabe por quê? Porque se começa esse tipo de situação, de ficar, eu não acho isso, eu acho aquilo, não existe descendência espiritual. O ministério dessa pessoa vai ser um ministério de divisão. Ela vai começar e as pessoas também vão achar isso dela. Vão falar, eu não acho certo isso que você está falando. Porque ela era assim. Porque ela gosta de falar o que ela acha certo e o que ela não acha certo. E pessoas assim não estão debaixo de cobertura espiritual nenhuma. Eu estou debaixo da cobertura espiritual da igreja Bola de Neve. Você está, se o seu líder sabe o que você está fazendo de verdade. E está concordando com o que você está fazendo, te apoiando e orando por você. Não porque você vem na igreja e chega para ele e conta o que você quer. Não porque você pega uma filha e fala para ele a tua versão. Isso não é estar debaixo da cobertura. Debaixo da cobertura é se a pessoa realmente acredita nisso. Se a pessoa crê que Deus tem esse propósito e os pastores acreditam e os seus líderes oram por você, daí sim. Você quer um Samuel na tua vida? Você quer o sonho de Deus para você? Persevera na oração, não desista. Começando por hoje. Eu sei que você tem milhares de sonhos, eu sei que isso é difícil até para eu entender, para eu me ministrar. Como que eu vou pedir uma coisa? Eu quero um monte de coisa. Eu tenho um monte de sonho. Mas existe um que vai acarretar com que todos os outros comecem a andar. Você tem um sonho, que se esse sonho começar, e ainda eu vou te dar uma dica, esse sonho, se ele acontecer, a tua vida vai mudar completamente, e esse sonho está completamente interligado com a sua vida espiritual, com o seu relacionamento com Deus. Se sua vida ministerial começar a andar, se você entender o que Deus tem para você na terra, se você sair daqui hoje com a certeza de que Deus tem algo específico para você, que você não veio aqui e você não vai ficar a vida inteira sentado, de que Deus te escolheu para transformar coisas que você não sabe ainda nem quais são, que Deus te escolheu para alcançar pessoas que você não sabe nem onde estão, que Deus vai te colocar em lugares que você nem imagina, mas o sonho é seu e de Deus. Pede. Senhor, realiza. A tua e não a minha. Pai, essa noite tira a minha vontade e coloca a tua. Por mais que doa, por mais que eu tenha que sofrer como Ana, por mais que eu tenha que chorar na sua presença, eu não quero a minha, Senhor. E quantas vezes eu tenho usado a Bíblia para falar que é sua, mas hoje, essa noite, eu quero a sua. Abaixa a tua cabeça. Senhor, o teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós, Senhor, não podemos, Pai, mudar da noite para o dia, porque nós concordamos ou deixamos de concordar, Senhor. Mas através do teu Espírito, Pai, através do seu Santo Espírito, Senhor, o Senhor pode arrancar a corrupção do nosso coração, o engano, Deus. O Senhor sabe que tem tantas pessoas que estão sonhando, Senhor, com coisas, por questão de orgulho, Deus. Pessoas que têm sonhos que falam, é a minha vida. Eu prefiro morrer do que não ver esse sonho. Pessoas que não se permitem. Pessoas que não deixam.
Pessoas que se fecharam, porque pensaram na possibilidade de se tornar independentes. Quantos aqui estão passando lutas simplesmente pelo fato de que Deus quer você perto dele? Ele não teria você perto dele se você tivesse casado a hora que você quis casar. Ele não teria você perto dele se ele tivesse dado o emprego que você queria e o salário que você queria. Você não estaria aqui essa noite se você não tivesse perdido algo. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Ele não é um Deus mau, Ele é um Deus bom. E Ele corrige a quem Ele ama. Se Ele está fazendo isso, é para te dizer essa noite: vamos sonhar os meus sonhos. Começa a sonhar os meus sonhos. Começa a perguntar qual que é a minha vontade. Começa a largar a sua vontade. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. E os meus sonhos são mais altos do que os seus. Eu quero fazer um convite para você que entrou nessa igreja pela primeira vez. Eu quero que você receba a concretização do maior sonho de Deus. O maior sonho de Deus para a tua vida, que entrou aqui pela primeira vez, é te ter como filho. É que você entenda que Ele enviou o Filho dele, o único Filho, Jesus Cristo, à cruz do Calvário, para que morresse, derramasse sangue, e que através desse sangue você fosse perdoado, você fosse perdoada, e que através desse sangue você vencesse todas as áreas mortas da sua vida, e que através desse sangue você tenha passaporte direto para os céus, que você não morra nunca mais, mas que você tenha vida eterna. O sonho de Deus é ter você com Ele um dia, para toda a eternidade. Esse é o sonho de Deus. É começar a mexer em você aqui na terra. Um trabalho que Ele está tendo, que Ele vai ter, para você estar pronto para ver Deus face a face um dia. Se você quer viver esse sonho de receber vida eterna, de receber Jesus, levanta a tua mão direita. Glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou a tua mão, levanta do teu lugar, que eu quero fazer uma oração por você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você que a igreja, estenda a sua mão sobre eles. Comece a aclamar. Repitam assim comigo, vocês que levantaram suas mãos: Jesus Cristo, entra na minha vida, muda a minha história, me perdoa por todos os meus pecados, por todo o tempo de ignorância que eu servi a outros deuses, aos meus sonhos, até ao inimigo. Pai, me liberta, transforma a minha vida, porque eu reconheço diante de homens, de demônios e de anjos, que Jesus Cristo, a partir dessa noite, é e sempre será o meu único Senhor e Salvador da minha vida. E ainda que se meus olhos se fechem nessa terra, não voltarei a ela, mas irei direto, face a face com Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Que o teu sangue passe agora, me perdoando e começando um novo tempo. Põe em mim teu coração, porque eu te recebo em nome de Jesus Cristo. Amém? Continua com a tua mão levantada. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas e eu quero te pedir, Senhor,
que nenhum deles que levantou aqui se perca, Deus, mas que todos sejam alcançados pelo Teu poder, Senhor, que todos sejam salvos, que todos sejam impactados, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que todas as famílias sejam transformadas, que nenhum deles, Senhor, venha se confundir jamais, mas, Pai, que esses nomes estejam escritos no livro da vida, Senhor. Cuida dos Teus servos, cuida dos Teus filhos, Pai. Eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos espirituais, declarando o amor de Jesus Cristo, o amor da igreja, declarando que toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais estão sobre a tua cabeça e sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, porque são muitas vidas, e aonde a salvação, a festa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Você que ficou em pé no seu lugar e aceitou Jesus, eu quero fazer um convite para você. Nós temos ali pranchetas lá atrás, lá fora, quando acabar o culto ali no cantão. Eu queria que você deixasse o seu nome, o seu telefone, para a gente estar orando por vocês. Na verdade, uma igreja evangélica, essa igreja, eu posso falar isso com propriedade, ela existe para que exista salvação na sua vida, para que a gente possa te entregar Jesus de graça, para que você possa entender que Jesus Cristo te ama, para que você não venha aqui uma vez e se perca. Nós criamos células que são reuniões todas as quartas-feiras no meio da semana em toda a cidade de São Paulo, onde você vai poder estar conhecendo pessoas de Deus, tirando dúvidas da Bíblia. Por isso deixa o seu nome para a gente estar ligando e estar te convidando para estarem reunidos em uma dessas células, amém? Levanta do seu lugar agora. Levanta a tua mão direita. Você vai começar a orar agora. Você vai começar a orar e você vai pedir para Deus um sonho, que você vai se comprometer a orar por ele até ele acontecer. Ainda que ele demore 1 ano ou não, você vai orar por ele até ele acontecer. Ori canta lá basuri andará lá masuri ande lebalabara lá baixoias. Senhor, o mesmo Espírito que estava sobre Ana, Senhor, a mesma unção, Senhor, aquela unção que tomou aquela mulher, que foi a mesma unção que tomou Pentecostes, Senhor, a mesma unção em que os homens não sabiam se eles estavam embriagados ou não, Senhor, aquele mover, aquela força, Deus, começa a trazer sobre nós, Deus. Nós só vamos orar, pedir o que devemos pedir quando formos cheios do seu Santo Espírito. Abra a tua boca e começa a clamar. Fala: Senhor, abra as janelas dos céus. Senhor, libera o que está retido no mundo espiritual. Começa a liberar os sonhos dos teus filhos e das tuas filhas. Abra as janelas dos céus. Começa a arrancar cadeados, tira os grilhões. Começa a liberar. Começa a se encher da glória de Deus. Fecha os teus olhos, não deixa nada te tirar dessa presença. Abra a tua boca, começa a falar em línguas. Começa a declarar. Abre a tua boca, fala: me enche, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo. Tudo que vocês viram é profético, porque isso vai acontecer com vocês. O sonho vai nascer. O diabo querendo ou não, você vai começar a gerar os sonhos de Deus. Você vai começar a sonhar e vai começar a sentir essa noite. O medo foi embora. A tristeza foi embora. Vai começar a acontecer dentro de você. Aleluia. Levanta a mão do teu irmão bem alto e repete comigo: sonhos de Deus, vão se concretizar, na minha vida. Mas o maior sonho, que é a minha vida, espiritual,
o meu ministério, aquilo pelo qual o Senhor me colocou nessa terra, vai ser concretizado. Nessa noite, eu declaro que eu não desisto, que eu persevero, que eu vou velar em cima da minha oração, porque eu sirvo um Deus que é o Deus do impossível. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oramos juntos. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Levanta a tua mão direita. Que essa unção jamais saia da tua vida. Que essa unção seja passada onde você for agora, onde você tocar com as tuas mãos. Ori canta lá masturi andele basaia handala basuria. Oriandala bastore cante andele basuia andala machuia. Oriandala bastuia cantalaias, que seja uma constância. Ori cantalaias tiundala basuia. Deixa o Senhor te embriagar. Não liga para o que o mundo acha ou pensa de você. Deixa o Senhor te embriagar. Deixa o Senhor te embriagar. Se lança nos braços dele. Deixa ele te levar onde ele quer. Deixa o vento soprar onde quiser. Pois é assim que ele levanta uma geração. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, determinando um tempo cheio do Espírito Santo de Deus e da concretização do sonho do Senhor na tua vida. Vai na paz, eu te amo em Jesus. Até mais, tchau.